Bem, gente, continuando a nossa aula, nós vemos agora sobre a síndrome ou transtorno do pânico. Ele é caracterizado pela presença de ataques de pânico recorrentes que consistem em uma sensação de medo ou mal-estar intenso, acompanhado de sintomas físicos e cognitivos e que se iniciam de forma brusca, alcançando intensidade máxima em até 10 minutos. O pânico não vem se instalando devagar não, ele é instantâneo. Estes ataques acarretam preocupações persistentes ou modificações importantes de comportamento em relação à possibilidade de ocorrência de novos ataques de ansiedade. O sofrimento psíquico vivenciado pelos pacientes com síndrome do pânico está associado a uma série de outros acontecimentos que empiricamente justificam seu tratamento como problema de saúde pública. Pacientes com transtorno de pânico têm maiores taxas de absteísmo e menor produtividade no trabalho. Então, uma pessoa com síndrome de pânico no trabalho, ela acarreta desconforto para a empresa, porque não é caracterizada doença. E muitas pessoas, muitos leigos, dizem que é preguiça, dizem que é corpo mole, tratam essa pessoa como alguém que transtorna o ambiente de trabalho. E ela, esconder isto, vai intensificando todos os seus critérios, né, que se manifestam nela de uma maneira muito intensa. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando identificarmos alguém com a síndrome ou com transtorno de pânico. Porque geralmente, e principalmente as pessoas que têm carteira assinada e etc., que vão para o médico do INSS, eles não querem dar a estas pessoas dias, né, de licença, porque não caracterizam como doenças. E isso traz transtorno para o trabalho, muito transtorno. Conhecimento de profissionais é de extrema importância no diagnóstico. Alguns sintomas, ir parar ao hospital porque pensou que estava tendo um ataque cardíaco, mas afinal era ansiedade. Medo de parar de respirar porque tem um aperto no peito e a respiração irregular. Vocês já imaginaram a Covid? Como confundiu, como trouxe, né? Medo de dirigir e ficar parada no trânsito, numa ponte ou no sinal vermelho. Uau, tem gente que não consegue passar por cima de uma ponte dirigindo. Fica com muito medo. E nos viadutos que tem lá em São Paulo, que o carro para e fica lá, no Rio tem um viaduto desse. Fica em cima e você fica com a sensação de que aquele viaduto vai cair. Principalmente se tiver uma... Interessante, você sabia que, apesar de ser uma profissional da área, uma das coisas que me causa um certo temor é quando eu vejo uma viatura de polícia ou na minha frente ou atrás, no trânsito. Eu não suporto, eu digo, deixa ir embora. Eu saio para passar, para ir embora, porque eu tenho uma sensação estranha de que vão
metralhar aquela e vai sobrar para mim. Então eu deixo que vai embora. Pelo menos trocar tiro, né? Hein? Mínimo trocar tiro, né? Exatamente. Então eu deixo que vai embora. Eu não gosto de maneira nenhuma. Sai aqui para comprar um negócio, o dono da padaria tem medo de chuva. Medo de chuva? Falou para mim, assustado, o Marcelo. Ele, rapaz, você viu a quantidade de água aí? Você viu? Subiu, tá bastante água. Rapaz, eu tenho medo de chuva danado. Meu Deus! Tem gente que tem medo de vento, né? De vento, medo de perder o controle e ficar maluca ou maluco. Maluca porque se trata de pessoa. Pensamentos ansiosos que não conseguem parar. Perde a noite de sono só pensando e não para. E o pensamento que fica repetindo, eu vou falar com fulano isso, assim. Eu vou falar isso assim. Fica aquilo repetindo, não é? Tem um menino na igreja que todos os dias pensa que vão chamá-lo para ele dar uma palavra. E ele fica a noite inteira, na véspera do culto, fazendo sermão, porque pensa que vão chamá-lo para dar uma palavra. E o dia me botaram para dirigir o culto. E como eu já sabia da historicidade, eu disse, hoje eu vou pegar alguém de repente, ele já estava marcado ali e deu uma palavra sensacional. Eu já sabia que na véspera do culto ele prepara uma palavra, né? Só que a gente tem que parar, senão ele faz um sermão, interrompe a palavra do pregador da noite. Mas para ele foi fantástico, né? E olha que alívio, né? Olha quanto tempo, fazia uns 2 ou 3 anos que ele não dava a palavra. Mas se prepara e não dorme, como se tivesse sido convidado para pregar no outro dia. Já imaginou isso? Sente-se desconfortável em lugares fechados como shopping, supermercados, cinemas, transportes públicos, campos de futebol, a sensação de que vai ter um grande levante e as pessoas ela vai cair e vão passar por cima. Tem um dentista aqui que ele foi para um jogo do Flamengo e aconteceu isso com ele e o filho. Ele, não sei se é daqui dessa igreja, um dentista. Eu vi que o filho dele sim foi sofrer um negócio assim, por exemplo, falar, foi o filho. Foi o filho dele. Foi, mas ele estava com o filho no campo de futebol. Não sei. Foi o filho dele, que parece-me que caiu. E ele já tem esse problema. Nervosismo e ansiedade em situações que nunca a perturbaram antes. Ora, isso pode acontecer, você de repente é um preletor, e aí você chega num lugar onde você vai fazer uma pré-eleção e fica nervoso como se fosse a primeira vez. Isso acontece. Ou dá um branco. O senhor já teve branco? O quê? Preto, azul. Rosa. Igual bebendo. Rosa. Sim, senhora. Gente. A gente quer começar o fio da meia. Onde é que está o fio aqui da mensagem? E foge, não é? Foge. Foge completamente. E isso acontece com quem vive pregando, fazendo palestra, né? Tonturas que levam ao pânico. Uau! Olha, lógico que se você se levantar rápido de um lugar ou se virar rápido, você tem tontura. Já fica achando que é pânico ou que vai morrer ali ou vai desmaiar. O pior do pânico é quando a pessoa acorda achando, esse é o último dia da minha vida, eu vou morrer hoje. Você já imaginou que coisa terrível? Tem pessoas que acordam e dizem, hoje, aí já se prepara para... Teve uma mulher uma paciente minha que
Ela ficou tão assim que ela deitou e disse, pronto, eu estou pronta. Aí ela dormiu. Quando acordou, achou que estivesse no céu. E não, pânico. Você já imaginou? Eu não estava com pânico não, mas estava com um pouco de medo. Quando eu peguei Covid, teve um dia eu passei tanto mal que eu falei, Senhor, é hoje? Foi? É hoje, Deus. Pronto. Eu estava passando muito mal, falei, mas aí Não era não. Foi não. Quando passa da meia-noite dá uma coisa boa assim, né? Tem que horário agora. Agora tem horário, porque pensa que é naquele dia, mas aí fica Aí virou. esperando. Virou o relógio. Psicologicamente. Psicologicamente aí. Certo. Hein? Não é hoje. Não era. Arrepios e calores seguidos de ansiedade. Falta de ar e apertos na garganta e no peito. Isso é Covid. Falta de conexão com o que se passa à sua volta. Gente, eu tive uma conhecida, quando ela queria chamar a atenção, ela fazia isso. Onde estou? O que aconteceu? Porque ela tinha feito alguma coisa errada, não queria chamar a atenção, não queria que alguém chamasse a atenção. O que foi? E aí quando a gente descobriu isso, aí, sabe? A outra, ela trabalhava, era uma mulher linda, maravilhosa, educadíssima. Só que o nome dela era Sidney. Trabalhamos juntas 8 anos. Ela não era mulher, não. Era homem. Olha que coisa interessante. É uma coisa interessante. Eu tive uma empregada, ela foi empregada da minha irmã 10 anos e 5 anos comigo. Você não sabia. Era uma menina que usava aquele cabelinho, aquelas vestidinhas de tipo. Perfeita empregada. Nunca tive uma empregada igual. Depois a gente descobriu que ela era homem. E é muito. Por que eu estou falando isso, meu Deus? Por causa dessa falta de conexão. Quando a gente descobre, a pessoa fica assim, que foi? Eu me lembrei da Sidney por causa. Ela ficou assim, que foi? O que aconteceu? Como se tivesse perdido a memória, quando nós descobrimos, né? É diferente da Zefa Moca, né? Zefa Moca, eu lembro essa história. Lá na casa de meu pai, a empregada, a cozinheira, chamavam-na de Zefa Moca. Ela não conversava com ninguém, não ouvia ninguém. Nojenta, a cozinha tinha porta, ninguém entrava, só abria a porta na hora de servir as refeições. E ficou mais de 15 anos servindo lá a casa. E um dia ela pediu para ir embora, não quero mais trabalhar aqui não. E papai olhou assim e disse, por quê? Por quê? Ela disse, pode falar direito. Ele disse, fala direito como? Pode falar direito, eu não sou moca. Ué? Mas você não é surda, você sempre escutei, vocês que não falaram comigo. Ela era tratada como surda. Ouvia histórias da casa toda. Você pode falar, Zefa Moca. Zefa Moca. Lá em Pernambuco, surda é moca. Zefa Moca. Sempre escutei, vocês não falaram comigo. Já foi. Alheia a tudo, alheia a tudo. Mamãe ia para o mercado, era para a feira, ela ia junto, ela escolhia tudo que precisava em casa. Então ela não se comunicava, ela mesma pegava tudo, colocava e vamos embora.
Não, essa falta de conexão com o que se passa à sua volta, muitas vezes é o pânico, é uma sensação de realmente de desconexão. Mas em muitos casos não é. A pessoa que se faz, desculpa a expressão não acadêmica, de lerdo, é para não ser cobrado, né, por aquilo. Preocupações obsessivas e pensamentos indesejados. Gente, isto nós vemos no nosso dia a dia. De repente a mãe perde um filho, ou o pai perde um filho num acidente. Geralmente isso acontece muito com a mulher. E os filhos que ficam vivem agora debaixo de quê? De um augúrio. Todas as vezes que os outros filhos saem, a mãe pensa que vai morrer igual ao outro. Então ela vive aquele luto eterno pelo que aconteceu com um filho e pelos outros que estão vivos. E você tirar isso da mente de uma pessoa que vivencia isso, ela vive em eterno medo. Isso também diagnostica pânico. Ai, meu Deus do céu. E a gente tira isso da cabeça da pessoa. Todos os outros filhos ela espera, vão sair, ela já espera receber a notícia. Ela não se ausenta, não vai para lugar nenhum, porque fica em casa para esperar a notícia de que o filho ou a filha morreu de acidente. Não é horrível isso? É horrível. E vive em clausura. E toda clausura, por causa dessas impressões, são diagnosticadas como pânico. Então é preciso que a pessoa tire isso da cabeça. Peraí, isso aconteceu com esse filho, com essa filha, mas não vai acontecer com os outros. São coisas diferenciadas. Por que eu falei isso? Porque eu acabei de cuidar de uma senhora que era assim. Então, e graças a Deus, ela saiu dessa clausura, desse medo, dessa agonia, porque é muito agonizante, E ela estava com isso há 15 anos, 8 anos. Então, isso também é pânico. Esse medo também é pânico. Outra coisa, batimento cardíaco muito rápido e formigueiros no corpo. Outro dia, uma paciente chegou e disse: eu estou infartando aqui no seu consultório. Meu braço está todo formigando, está descendo para perto. Eu disse: não, é você que está nessa posição há muito tempo. E nós temos um nervo aqui nessa junção do cotovelo, que se ficar muito tempo pressionado, dá formigamento. Saia dessa posição, troca a posição da perna. Agora acabou. Ela disse: é mesmo, acabou. Eu apertei só um pouquinho e deu formigamento. Já deu formigamento. Então, essas coisas todas, esse conhecimento de profissionais é de extrema importância no diagnóstico, porque tudo isso aí aparece. Causas: estresse. A palavra estresse é um termo emprestado da física, significando a quantidade de carga que um corpo é capaz de suportar. O termo estresse é frequentemente apresentado de forma parcial e distorcida. Tem-se responsabilizado o estresse por inúmeros acontecimentos, desde a úlcera do executivo ao acidente de automóvel de uma personalidade, ao baixo rendimento de um atleta,
ao medo de uma equipe esportiva, da incapacidade de uma pessoa em desfrutar uma relação íntima com sua ou seu parceiro e assim por diante. Esse nosso surfista, é o surfista que não foi competir porque... Hein? Medina. Ora, um homem riquíssimo, jovem, atleta, casado com a filha de Luísa Brunet, uma menina maravilhosa. De repente ele disse o quê? Eu não vou competir porque eu estou estressado. E a equipe médica diz que ele não tem motivo nenhum para estar estressado. A olhos nus, não. Mas como é que está? Como é que está o seu emocional? De cara eu diagnostiquei, sabe o quê? Medo. Medo de competir e perder. Pânico. Não é estresse, é pânico. Foi o pânico que o tirou da competição. Ele está sempre por cima, mas ele não perdeu uma competição anterior para outro surfista brasileiro? Perdeu. O que ele colocou na cabeça? Vou perder de novo e aí eu vou perder ainda a qualificação que eu tenho ainda. O status que eu tenho. Eu digo, ele está com pânico, não é estresse, é pânico. É pânico, é medo de perder, é medo de se expor. Na hora que ele subir naquela prancha para competir, ele já sobe perdendo. Então ele não tem o estímulo, porque o medo o segurou. Então, isso é uma coisa muito interessante. Ouve-se que a situação da sociedade está cada vez pior e, em consequência disso, tem-se um incremento importante do estresse, com uma dramática diminuição da qualidade de vida e grande parcela de contribuição na síndrome do pânico. Sem dúvida, sofremos estímulos estressantes, frequentemente diferentes de outras épocas, mas é impossível dizer que não são maiores ou menores, ou que o dano tem sido de maior ou de menor intensidade. Então veja bem, o excesso de cansaço não provoca pânico. Não. O que provoca pânico é medo, confronto. Perspectiva ruim, né? Exatamente. Então... Acontece muito banco, gerentes de banco sofrem um estresse. Sim. Gerentes de banco sofrem um estresse muito grande. Conta de meta, tem que bater meta, aquele negócio todo. E a pressão de ter que fazer, de ter que vender e tal. Senão ele vai perder o emprego. Isso causa um estresse tão grande que a maioria dos gerentes de banco acabam entrando de licença médica por conta disso. Por conta disso. O medo todos os meses de não bater a meta. E quando bate a meta, o que a empresa diz? Ele é capaz de ir além. Aumenta. Aumenta. E aumenta. E aumenta. Ao invés dele relaxar e dizer, peraí, isso é uma coisa natural da empresa, se eu bater bem, se não bater tudo bem. Sabe? Porque o medo de perder o emprego leva muitos donos de casa, muitos homens ao suicídio, ao pânico, ao estresse profundo, ao abandono da família. Ele se vê incapaz e vai embora. Vai embora. Some de casa. O estresse, a gente pode dizer que ele é resultado de uma cobrança, né? De uma cobrança. Tanto externa quanto interna. Exatamente. Quanto pessoal, uma cobrança pessoal. A cobrança externa gera cobrança pessoal. Mas às vezes nem cobrado externamente, mas às vezes a pessoa tem, às vezes cobra demais. A pessoa muito ali sistemática, não tem que ser assim, se não for.
Exatamente. Agentes estressores. O número de agentes estressores é interminável. Físicos, químicos, viróticos, bacterianos, biológicos e interhumanos. Na sociedade, os conflitos interpessoais constituem os estressores mais comuns e, em sua maioria, manifestam-se verbal ou simbolicamente, afetando a homeostase. O que é homeostase? Está aqui em amarelo. É a condição de relativa estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente, para que o corpo funcione em perfeito equilíbrio. E o que acontece? Esses conflitos afetam a homeostase. E a homeostase afetada vai gerar o quê? Uma disfunção. Além disso, convém lembrar que o homem é um animal que pode sofrer por antecipação simplesmente através dos seus mecanismos psíquicos. Esse luto antecipado. Tem pessoas que sofrem porque, ai, se eu perder meu emprego, ai, se eu não puder fazer isso, vivem um luto antecipado. O que é luto? Luto é uma ruptura instantânea ou inesperada, isso é luto. Então, nós temos muito medo do inesperado negativo, né? Porque se disser, você ganhou um prêmio, você ganhou, aí dá uma coisa boa, né? Conta que um cidadão estava conversando, aí chegou o amigo dele e disse, ei camarada, já pensou se alguém soubesse que você acertou na loteria? Ele disse, pelo amor de Deus, do jeito que eu estou, eu acho que eu morria. Aí ele disse, eu vim lhe trazer essa notícia mesmo, que você acertou na loteria. Seu bilhete está premiado. Aí ele, pá, aí morreu. Já imaginou que prêmio? Brincadeira, né? Porque existem pessoas que não suportam notícias. Só que tem uma coisa muito interessante no nosso ser. A notícia que nós esperamos receber, ela é mais intensa do que a que recebemos, é a realidade. A realidade, quando nós nos deparamos com ela, é uma coisa tão forte, tão instantânea, mas o nosso psicológico, ele já bloqueia a dor. Aí você vai amenizando isso, porque se essa intensidade da dor, ela demorar mais de 1 minuto, esse impacto, a pessoa não resiste. O nosso psicológico bloqueia isso. Então a dor que nós pensamos sentir, nós projetamos? Projetamos, exatamente. Muito obrigada, é bom os universitários. A dor que nós projetamos é maior do que a dor real. Por isso esse luto que se instala constantemente no ser humano, né? Tratamento. As crises de pânico para o devido controle baseiam-se principalmente na tranquilização do paciente mediante a informação de que seus sintomas são provenientes de um ataque de ansiedade, não configurando uma condição clínica grave com riscos de morte iminente, no reforço de que a crise é realmente intensa, muito desagradável e causa mal-estar muito forte. Deve-se reforçar o caráter passageiro, cerca de 10 a 30 minutos do ataque, e especialmente instruir ao paciente para que ele respire pelo nariz e não pela boca.
enfatizando a importância de ele tentar controlar a frequência de inspirações no intuito de não hiperventilar. Em grande parte das vezes, a tranquilização rápida e o caráter autolimitado dos sintomas são suficientes para terminar com a crise. Nos pacientes com sintomas predominantemente respiratórios, relacionados provavelmente à hiperventilação, o paciente é instruído a respirar com diafragma e limitar o uso da musculatura intercostal. Você respira aqui, aqui e aqui. Você pode ir transferindo. Quando você respira aqui, a respiração é intercostal. Quando você respira aqui, com diafragma, a proporção que você está respirando com diafragma, a sua mente está bloqueada. Quando você está respirando, a gente respire 10 vezes. Inspire, solte. Você só estará pensando na respiração. Você não estará pensando, seu cérebro não lhe permite pensar em nada, só na respiração. E é isso que dá uma apaziguada. Eu comecei a fazer esse exercício para tratamento de fibromialgia e como que tem me ajudado. Olha, Tem uma semana. sim. Que tem me ajudado. Muito. Que Sabe, é. Você fica só focado na respiração Na- e a dor Vai embora. Você vai esquecendo, você É. bloqueia. Né? O seu cérebro bloqueia. Eu já notei pessoas que têm fibromialgia que às vezes a pessoa não é uma pessoa agitada, Não. mas ela sofre um estresse Tão velado Sim. dentro. Sim. Que Sim. realmente esse exercício aí, você vê, não é um exercício mirabolante, é um Não. exercício de respiração. Sim, e como faz efeito. Faz. Eu tenho 17 anos que eu fui diagnosticado com fibromialgia, minha irmã sabe o quanto que eu sofro com isso. É muita dor. Sofria. Sofria. Obrigada. É muita, sabe, muita dor, muita dor. E eu aprendi essa semana, só essa semana eu aprendi a fazer e tem me ajudado. Olha Hoje que eu tô coisa ótima, ontem fantástica. estava ótima, graças a Deus. Mas Olha. eu vivo assim, eu vivi com dor. Vivia. Vivia com dor. Assim nos dedos, aqui tudo. É muito interessante isso, né? Interessante. A respiração. Pare, sente. Respire. Solte. Devagar. 10 vezes. E isso vai harmonizando todo o corpo, todo o pensamento, todos os músculos, todos os nervos. É interessante. Maravilhoso, eu ainda coloco o fundo musical, gosto, só Uau. instrumental. Aí, gente, é bom, verdade. Aí fui lá, só no instrumental e respirando. É bom, de verdade. Tem aquelas flautas. Aquilo é uma coisa maravilhosa demais. Soprano, É? soprano, flauta andina, Porra. dos Andes, aquelas flautas dos Andes, né? Aquela Tem uns camaradas que têm o cabelo branco, eles são peruanos. Maravilhoso. Porra, é bonito demais, eu vi pessoalmente. Que homem lindo. Como é que uma pessoa é linda daquele jeito? Sabe? É uma coisa linda. Eu acho que é por causa do efeito das músicas, quando a gente vê a pessoa, ela se torna infinitamente mais bonita por causa de quê? Da admiração, né? Da admiração. Igual o reverendo Edson. Eu acho o reverendo Edson muito lindo. São 6 horas. Os benzodiazepínicos de ação curta são a primeira escolha nesses casos e, apesar de carecerem de evidências que suportem afirmações
mais encorajadoras. Esses psicofármacos são bastante utilizados na prática clínica. E nós, psicanalistas, não gostamos muito nem podemos indicar, né? A eficácia do tratamento. Há evidências preliminares de eficácia de tratamentos breves de base psicodinâmica focados para o transtorno do pânico. Eu disse que eu sou uma especialista nesse tratamento do pânico. Depois que eu peguei esse rapaz de 19 anos se tratando e em 6 meses, mas veja bem, ele não levou 6 meses para ficar curado. Eu levei 6 meses para dar uma alta segura, mas com 3 meses ele já estava bom. Embora com poucas evidências, o tratamento psicanalítico e a psicoterapia de orientação psicanalítica são muito utilizados na prática clínica em determinados centros. Dentre os motivos para a falta de evidências, encontram-se o formato de longa duração, o foco com outros desfechos e não nos sintomas e nos diagnósticos estruturados do DSM-4. Esse tipo de psicoterapia transtorno do pânico. Esse tipo de psicoterapia parece oferecer resultados duradouros com menores taxas de recaídas e vantagens em desfechos não convencionais, como o uso de estilos defensivos mais maduros melhora nas relações interpessoais e nos conflitos intrapsíquicos e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida em termos gerais de funcionamento psicossocial. Gente, isto é maravilhoso, isto é fantástico. E olhe, você como acadêmico em psicanálise, você se deparar com alguém com pânico, use essa dinâmica da respiração, use a dinâmica de que tudo aquilo que o está apavorando só são sintomas, só são impressões externas, e você vai ver a pessoa ficando tranquila. Conclusão: pratique atividades físicas. A forma mais comum de controlar a ansiedade é a prática de exercícios. Reduza seu estresse diário. Experimente controlar a respiração. Evite pensamentos negativos. Invista em alimentos leves. Tome chá. Mantenha foco de atenção no presente. Seja mais organizado. Né? Não dramatize o futuro. O futuro não é para ser dramatizado, é para ser vivenciado, não dramatizado. Com tudo isso, você vai trazer a você e a quem está perto de você e aos seus consulentes, porque vocês ainda não têm pacientes, só o Dr. Edson, né? Ele está assistindo aulas já é formado. Então, os seus consulentes, você pode trazer um alívio, uma certeza de que isto aí não é nada tão drástico quanto estão imaginando, tá bem? Essa é a nossa aula sobre transtorno de pânico, síndrome do pânico, e um abraço a todos vocês. Muito obrigada.